Fala, audiência do Diário do Rio, começando mais um programa Acréscimos, futebol carioca por outros ângulos. Hoje a gente vai falar muito sobre essa derrota do Flamengo para o Bahia. Que pena, né? O Flamengo perdeu para o Bahia. Vamos falar também da vitória do Fluminense. O Fluminense venceu o Internacional no sábado, jogo disputado no Maracanã. Vamos falar da grande vitória, essa sim, do glorioso do Botafogo no domingo contra o Avaí fora de casa. E também do empate melancólico do Vasco contra o CSA, que é o penúltimo colocado do Campeonato Brasileiro. Para me ajudar aqui nessa missão ingratíssima, eu estou com o Felipe Luciano e Rafael Henrique Fernandes. Tudo bem, companheiros? Tudo bom, Botai? Tudo bom, Felipe? Tá animado? Tudo bem, tô bem. E Tudo Felipe, certo. Tudo certo? Tudo legal. Então é isso, programa Acréscimos no ar, toca a musiquinha. Bom, vamos começar então falando do Flamengo, né? O Mengão, depois de uma classificação heróica contra o fortíssimo Emelec na quarta-feira pela Copa Libertadores, perdeu para o Bahia 3-0 com um hat-trick do Gilberto, né? Gilberto, ex-Vasco da Gama, mas que confessou em entrevista pós-jogo que é torcedor do Flamengo, né? Ele pediu música no Fantástico, Gilberto? Ah, deve Eu ter não cheguei a ver. Deve ter pedido um louvor aí, né? É. Qualquer, né? Deve ter. Mas o Flamengo, hein? Perdeu de 3-0, teve a estreia do menino Felipe Luiz, que, poxa, tava visivelmente ali Perdido, né? perdido, né? Tanto tempo sem jogar no futebol brasileiro. Eu vi um meme, Felipe Luiz chegou agora na zaga do Bahia. É, chegou agora. Como é que vocês avaliam aí essa Na derrota? zaga do Flamengo, né? Essa derrota do Flamengo. Oh, do o primeiro- Bahia. primeiro- Uma boa equipe do Bahia, é bom a Sim, gente destacar sim. aqui, mas o Flamengo também com muitos desfalques, aquela coisa toda, mas perdeu, né? Muitos desfalques, mas tinha Everton Ribeiro, tinha Arrascaeta, tinha Bruno Henrique, tinha Rafinha, tinha Felipe Luiz, tinha Diego Alves, então não dá pra dizer que Não foi por isso. não era nem um time misto, né? Não. Alguns desfalques só. O primeiro tempo do Bahia foi muito bom. Impressionante até. Amassou o Flamengo mesmo. Tanto que o Bahia construiu o placar justamente É. no primeiro tempo ali, lá já no... Claro que o segundo gol foi um gol, apesar do Gilberto ter tido uma qualidade na finalização, foi um gol dado pelo Diego Alves, né? Tá com pigar, quer dar uma tossidinha aí? É, Fala passou. bem, né? Passou? Passou. Quer tomar um negócio? Ele... Agora não, depois. Ele contribuiu muito pro gol do Gilberto, apesar do Gilberto ter chutado, ter tido qualidade na finalização, mas uma contribuição muito, muito grande, né? Luxuosa. Do Diego Alves. O Diego Alves, o pessoal, a torcida do Flamengo tá meio na bronca com ele, né? É. Ele foi meio que o vilão no jogo contra o Botafogo, mesmo com a vitória do Flamengo, né? A torcida diz que ele falhou no gol do Diego Souza, gol de falta. Aí ele defende Foi um pênalti herói contra o contra- Emelec. E aí ele fala... Então, ele é vilão nos finais de semana e herói durante a semana. Durante a semana. Então, dá pra acreditar numa boa campanha na A Libertadores. gente Não, se pensou tiver- besteira aí, né? Se tiver pênalti, ele é herói, né? Dá pra acreditar que o Na Flamengo... disputa de pênalti ele pega um, pelo Ele menos. já pegou do Messi, né? É, do Cristiano Ronaldo. Bom, o Flamengo aí com essa derrota ficou na terceira posição do Campeonato Brasileiro, né? Estacionou ali nos 24 pontos. E tá vendo os dois de cima se distanciarem. O Santos venceu. Quem é que tá em segundo? Palmeiras. Palmeiras. O Palmeiras Empatou com o né, Corinthians. com o Corinthians. Era um clássico É. e tudo mais. Fora de casa. Sim. Né? Fora de casa. Mas o Flamengo aí tendo essa dificuldade, enfrentando a equipe do Bahia. O Flamengo que na próxima partida válida pelo Campeonato Brasileiro, se bem que não vai jogar no meio de semana, Não, né? Porque Copa do Brasil. não meio de tem semana. mais, foi eliminado na Copa do Brasil. Também vai jogar com a equipe do Grêmio, né? O jogo vai ser no Maracanã. Sábado. Vai ser no sábado, às 7 da O noite. Flamengo Grêmio que pode ser um possível confronto na semifinal da Libertadores, né? Sim. Se o Flamengo se classificar contra o Inter e se o Grêmio se classificar contra o Palmeiras. Verdade. Já pode ser uma prévia aí dessa possível semifinal. Exatamente. Uma outra notícia que agitou o rubro-negro carioca de ontem para hoje é a possível contratação do Balotelli, né? Balomito. Balotelli, pois é, um bom centroavante, né? De prestígio mundial, digamos assim, de renome mundial. Agora você imagina o Balotelli no Rio de Janeiro. Ele sempre foi um cara, vou usar uma palavra vulgar aqui, sempre foi um cara despirocado. Você imagina ele no Rio de Janeiro, cara. É, o Balotelli. Meio Será Ele complicado. conseguia fazer em Milão. que os dirigentes estão pensando nisso, cara? Ele vai fazia, trazer Balotelli ele fazia pro Rio? miséria em Milão. Imagina ele no Rio de Janeiro, cara. Mas assim, vamos pensar que ele se ajuizou, coisa que não aconteceu, mas vamos aconteceu. pensar que aqui no Rio de Janeiro ele vai se ajuizar. Foi. Você Será imagina, dentro Balotelli- de campo? Será que aqui tem é- vaga pro Balotelli? Dentro Ah, do dentro de Ah, campo eu tem. Acho que tem, acho que tem. Acontece muito, jogador vem da Europa desacreditado e sobra aqui ainda. O É. nível é um pouco abaixo, muito abaixo talvez, muito abaixo. Dependendo do campeonato europeu que ele jogava, do campeonato, qual país ele jogava, o nível é muito abaixo, muito acima do futebol brasileiro. Eu acho que o campeonato italiano, por mais que tenha caído de produção, caído de qualidade nos últimos anos, ainda assim é melhor que o brasileiro. Ele tava jogando no campeonato francês. Mas né? por muito tempo ele se destacou na Que é Itália. fraco, O campeonato né? francês Aí sim, é um nível, acho que até abaixo do brasileiro. Bem abaixo. Mas Você acha que o campeonato francês é abaixo do Brasil? Eu acho. Acho. Não, também acho que é, mas bem abaixo também não sei. Acho que é bem O abaixo. Mas campeonato ele- francês é o que? Uma série B? Não. Não. Talvez um
Se tivesse algo entre a Série B e a Série A do brasileiro, seria. É porque lá tem gramados muito bons, né, pra jogar futebol, né? Então, assim, E que tem isso muito- contribui muito. E aqui a gente não vê tantos gramados bons. E né? tem muito dinheiro circulando na França. Então tem bons jogadores, tem casos isolados, tem bons Sim. jogadores em cada time, mas não tem Mas tem grandes muitos equipes. times sem expressão É. no próprio campeonato. E não tem Então, grandes confrontos, dois grandes times em embate. Geralmente um time sobra e campeão. Mas voltando ao meu raciocínio, o Balotelli se destacou há relativamente pouco tempo no futebol italiano, que é mais competitivo que o brasileiro. Então, se ele conseguir manter a forma, se ele tiver numa forma legal, eu acho que ele sobra É aqui. foco também, né? Foco, acho que ele sobra aqui no Brasil. Não sei se sobra muito, mas vai se destacar. A questão é como encaixar ele no time, né? Porque será que ele vai ser o novezão ali jogando com o Gabigol mais Aí ele de sempre lado? foi o novizão em qualquer momento da carreira, né? Eu tava Então, até hoje vendo em dia- uma análise do. Não lembro de quem, foi alguém no Redação Sport TV, falando que o Gabigol é aquele caso de atacante que ele não se identifica como camisa 9, nem como ponta. É aquele atacante que, com essa mudança do futebol brasileiro, ele ficou perdido. Ele é o segundo atacante clássico, Isso. o cara que compunha a dupla de ataque. Aí com essa mudança no futebol brasileiro, de todo mundo montar ponta e um novezão na frente, ele ficou meio deslocado. Às vezes ele jogava de 9 e não rendia tanto, às vezes jogava de ponta e não rendia tanto. No Flamengo ele se encontrou como segundo atacante. De repente pode fazer uma boa dupla, caso o Balotelli venha. No Flamengo, nesse novo esquema tático do Jorge Jesus, com o Abel antes, o Gabigol era o 9, aquele que joga, Sim. mesmo que ele não seja um 9, Sim, sim. 9 Sacrificava um ofício. pouco a qualidade dele. O Bruno Henrique era muito ponta esquerda mesmo. Com o Jorge Jesus, ele meio que alinhou os dois. Sim. O Bruno Henrique pela esquerda, mas não como um ponta, nem como um centroavante, e o Gabigol a mesma coisa, só pelo lado direito. Dois atacantes, né? Dois Como muitos atacantes. times jogavam nos anos 90. Sim, os sem dois o 9, revezando quem fica na área. quem entra mais, sai. quem sai mais. O Gabigol lembra um pouco o Luciano do Fluminense, que também não é um centroavante, também não é um ponta. Ele são Acho que o jogadores Luciano consegue jogar um parecidos. pouco mais recuado que o Ele Gabigol. tem uma qualidade um pouco mais De recuada. passe, ele consegue jogar mais de meia. E você imagina Balotelli na noite carioca aí, porque não tem mais Via Show, não tem a Barra Mil, tem mas- com outros nomes e tal. Se ele mas- voltar, reabre tudo. Então, vai ter gol do Balotelli de qualquer jeito, seja dentro de campo ou fora, Vai ser, certamente. Tem potencial para ser um novo rei do Rio. Vamos aguardar então aí se Balotelli, o Balomito, Super Mario, vem jogar no Flamengo, aí compondo um ataque com o nosso glorioso Gabigol, ok? O Gabigol gosta de zoeira também. Gabigol, Bruno Henrique, os caras gostam. Então, tem time pra Balotelli já vem ídolo. tem cara. time para entrosar ali com ele. Bom, vamos falar então do Vasco da Gama? Vamos. O Vasco da Gama empatou 0-0 com o CSA, partida que foi disputada em Cariacica, no Espírito Santo, por conta de toda aquela obra que está acontecendo lá em São Januário. Os refletores e né? faltou luz lá em faltou Cariacica. luz. Engraçado. Um amigo nosso, o Ítalo, abraço Ítalo, flamenguista, ele comentou isso. Ele falou: o Vasco mandou o jogo em outra cidade, em outro estádio, por causa dos refletores, né? Porque tava trocando e chegou no outro estádio e faltou luz. E eu Então, diria bem pra curioso vocês que esse fato. faltou também bom futebol, né? Porque o jogo do Vasco CSA foi um jogo ruim tecnicamente, né? O Vasco teve mais posse de bola, teve as melhores chances e tal, mas é um time muito travado ainda, né? Até uma equipe que consegue se portar bem ali na defesa. O Leandro Castanho fez uma boa partida, inclusive. É o dono da zaga ali, é o xerife, digamos assim. Mais Mas- uma boa partida. Mais uma boa partida. Tem um bom goleiro também, que é o Fernando Miguel e tudo mais, que fez também defesas importantes. A gente falou aqui, o Vasco teve mais posse de bola e teve mais chances de gol. Em contrapartida, o CSA teve as melhores chances do jogo, né? As melhores chances foram do CSA, embora a equipe do Vasco reclama muito de um pênalti que não foi marcado, na minha opinião foi pênalti, toque de mão do zagueiro do CSA, mas o Vasco escapou ontem. Eu acho assim, que no jogo pelo jogo, se tivesse que haver um vencedor, teria que ser a equipe do CSA, que teve pelo menos umas 2 ou 3 chances ali na cara do gol. Que é outro salvas time, pelo que é um Fernando time Miguel. também muito engessado, né? Não cria nada de. É ruim também demais o time do CSA. Tem o nosso glorioso Apodi lá, que tomou um tem baile ontem alguns, do né? Thales Magno, tomou uns 2, Tem 3 Apodi, gols. Alexandre, Carlinhos. Milton, Carlinhos. É um museu do um futebol time- lá no CSA, né? Tá todo mundo lá time no curioso. A equipe que ocupa a penúltima colocação do campeonato é aquela equipe, é o famoso subiu pra descer. É o né? típico time que sobe e monta time de Série B pra cair de novo. Sim, não vai ter jeito pro Um nosso monte de clube do veterano, CSA. um monte de veterano acaba caindo de novo. Bom, e voltando a falar do jogo do Vasco, o Thales Magno foi mais uma vez destaque, né, Rafael Henrique Fernandes, dessa Sim, equipe. ele do Vasco da que Gama. ganhou a vaga, né, durante a semana nos treinamentos. Ele tinha sido utilizado contra o Palmeiras, entrou no segundo tempo, e já tinha sido utilizado em outras partidas antes. Ganhou a vaga titular e parece que ganhou de vez, né? É bom Pela jogador, atuação de né? ontem, Bom foi o melhor em jogador, campo. Jogador que o Vasco vai fazer um dinheiro com ele, hein? Falando rapidamente da partida, O o talismã. Vasco, se tivesse perdido pro Palmeiras, mas ganhou ontem, era melhor do que os 2 empates, né? Porque aí seriam 3 pontos ao invés de 2.
fica aquela coisa, conseguiu empatar com o Palmeiras, fora de casa. Tá Mas aí invicto. chegando na hora de Mas também fazer se ganha a próxima rodada, ele dá 3 jogos invicto. né? Mas aí 2 empates, tá 2 jogos sem vencer. Pois é. E aí, Tudo depende do ponto de vista. Mas o Thales Magno, sim, voltando ao assunto dele, é um bom jogador, um jogador que possivelmente vai dar alegrias à torcida do Vasco. alegrias pro O Vasco cofre tem, do eu Vasco posso falar também. isso, eu conheço um pouco o time do Vasco Sub-20, o Vasco tem jogadores ali, o Vasco talvez tenha um time inteiro com jogadores que têm qualidade. Não é um time ruim. E o Luxemburgo, quando chegou ao Podem Vasco, ajudar o Vasco aí no o futuro. Luxemburgo, quando chegou ao Vasco, ele falou que queria olhar pra base, tentar tirar uns meninos de lá pro time E profissional. o Thales Magno talvez tenha até furado a fila de alguns, por exemplo, porque o Thales Magno, ele era reserva da Copinha, do time Sub-20 do Vasco, e ele já passou à frente de jogadores Mas que de eram repente é titulares. por causa da idade, né? Ele tem 17 anos. Então, acaba por isso ficando- que ele ficou na reserva. Teoricamente, a Copinha dele seria no que vem. Sim, sim. Só que agora ele já tá no profissional, então meio que já passou essa etapa, Sim. pulou essa etapa, né? Sim. Mas é um bom jogador, sim. E Ponta esquerda. outra curiosidade desse jogo do Vasco foi a Prefeitura do Rio, né? Que, através da Secretaria de Ordem Pública, disse que tinha mandado uma equipe para São Januário para fazer, pelo Twitter da Secretaria de Ordem Pública, falou que mandou uma equipe para São Januário para fazer o monitoramento ali padrão do jogo, só que o jogo estava acontecendo no Espírito Santo. Depois eles se retrataram, disseram que era uma publicação programada, mas mancada. Mas, prefeitura, aí me Mais ajuda uma a te ajudar, crivelice, né? Me Mancadíssimo. ajuda a te ajudar a Prefeitura do Rio. Bom, o próximo jogo do Vasco você tem aí? Vai ser Contra no o domingo, Goiás, né? domingo, 7 horas da noite, lá no Serra Dourada. É um jogo Pra o fazer Goiás 3 vindo- pontos. O Goiás toma goleada, tomou do Flamengo, tomou do Santos agora. Talvez o Vasco consiga dar uma beliscada. Não vai golear o Goiás, não, mas de repente dá uma beliscada. Qualquer Uma vitória lá já vitória seria, fora de casa, já né? seria importante. Bom, e falando em vitória fora de casa, o Botafogo, glorioso alvinegro carioca, venceu o Avaí por 2-0. O Avaí que é o último colocado do campeonato. Mas é uma vitória importante para o Botafogo. O Botafogo que não vencia 6 partidas do Campeonato Brasileiro. Eram 4 derrotas, inclusive. Fogão volta a vencer 2-0. E aí, o que a gente pode esperar do Botafogo? Agora ocupando a 9ª posição, né? Tá com 19 pontos. Para quem achou que o Botafogo ia fazer aquele campeonato de desespero, contra o rebaixamento, para quem achou, inclusive eu achei, tá, né, conseguindo se manter ali no meio da tabela e tal, ficando aí flutuando ali entre o 9º lugar e o 11º. O Botafogo não sai dali. Tá, se ficar ali até o final, tá ótimo. Tá ótimo. Acho que pro time que o Botafogo tem, sendo bem sincero, eu acho que o campeonato tá bom. Pro time que o Botafogo tem. Tá legal, né? Tá legal. Acho o time do Botafogo um time limitado, um time nota 6 no máximo, minha opinião. E o time que tem, eu acho que ficando em 9º, ficando em 8º, conseguindo ir brigando ali pela pré-Libertadores, mas mesmo que não vá, ficando ali na Sul-Americana, eu acho que é uma... Ficar ali naquele bolo e no que é a final, se der expectativa pra dar inicial. Claro que futebol se decide dentro de campo, as coisas mudam. Mas a expectativa inicial é que lutasse contra o rebaixamento. Não que fosse rebaixado, também não acredito que seria rebaixado, mas ficaria ali em 16º, 15º, e o Botafogo tá acima um disso. campeonato de risco, É, né, de que a risco, gente só- não tá pois é. vendo agora. Só de Mais se ou menos o que livrar o Vasco logo- está fazendo agora no campeonato. Seria... Se livrar logo desse fantasma de rebaixamento e ficar no meio da tabela é o ideal. E fez gols, né? Porque o problema do Botafogo estava sendo esse, criar e fazer gols. Agora ele conseguiu fazer gols. Conseguiu Então, fazer 2 gols do Alex Santana e do nosso glorioso Marcelo Benevenuto. Benevenuto. É Benevenuto. Benevenuto. É Nuto, né? Nuto. Bom, agora que eu aprendi o nome do zagueiro do Botafogo. 2-0, o Botafogo venceu o Avaí, importante vitória. E uma notícia que chamou muita atenção do Botafogo, também de ontem para hoje, e também com relação à contratação, e também com relação a gringo, né? Tá falando do Flamengo, é que o Botafogo fez uma sondagem, não sei até que ponto o Botafogo tem condições de concretizar essa contratação, pelo Cueva, né? Que tá lá no Santos, tá meio largado, jogador peruano. Teve um certo destaque aí na Copa América, e é uma boa pro Botafogo. O Cueva é um acho. bom jogador. Muito boa. Bom jogador. O time do Botafogo, Ainda mais pro time do então, Botafogo que carece de um E meio ele, armador. e ele vai muito nessa, né? O problema do Botafogo, que nós falamos aqui várias vezes, é o time que tem posse de bola, mas tem dificuldade para criar e depois para finalizar. Ele é um cara que pode ajudar nessas duas questões, tanto na criação final ali do último passe, que ele é um cara que joga muito próximo da área, um armador que joga muito próximo da área, e finalizar, que ele também finaliza relativamente bem. Então, Sim, ele chuta ajudaria a resolver esse problema no Botafogo. E esqueci o que eu ia falar. O Eric saindo, ele pode ser o cara que pode fazer essa função ali também, que o Eric fazia. Mas o Eric costumava jogar mais pela ponta direita, né? então, Partindo mas- pra cima. O Cueva já é mais... Centralizador. Se o Cueva for jogar na ponta, ele vai jogar mais na esquerda, cortando pra dentro. Mas ele também Ou- tem velocidade. ou centralizado. Ele tem velocidade pra jogar dos lados Eu também, acho que pode o jogo suprir. do Cueva no time do Botafogo, caso ele venha, a gente não sabe, né? Aliás, opinião, né? Acho contratação bem difícil pelo momento que o Botafogo vive, né? O Botafogo tentou fazer algumas contratações, inclusive nos últimos dias,
contratações que pareciam certas e acabaram não se concretizando, né? Que foi o caso do Nicolás Blandi, do São Lourenço. Isso. Então, enfim, o Cueva é um nome já mais conhecido, já teve um certo destaque no futebol Já está adaptado ao futebol brasileiro. O Cueva tem um problema que ele é aquele armador que some do jogo um pouco às vezes, né? O jogador vagalume. É, aquele jogador que tem qualidade, ele pega a bola, ele tem qualidade. Você percebe que ele sabe jogar futebol muito bem, só que às vezes ele some. Ele apaga, O jogador São Paulo reclamava muito disso. Jogador vagalume. E no Santos, então, tá mais vagalume ainda. O Santos ele nem tá tendo chance, pois a equipe do Santos voando aí em primeiro lugar, não tá tendo chance do nosso glorioso Cueva. O próximo jogo do Fogão vai ser Atlético Paranaense, né? Vai ser jogo domingo, 4 horas da tarde. 4 da tarde, tá junto ao Santos, adversário perigosíssimo. Falando em jogo domingo, 4 da tarde, o que vocês acharam desse novo horário da Globo de ruim. Domingo, 7 da noite? Como da noite. toda a primeira impressão, né? É ruim, né? 7 da noite, né? O que acontece é que inverteram, né? Antes o jogo era 4 horas na televisão, na TV aberta, e às 7 era o Premiere, TV fechada. Agora é o contrário. TV fechada às 7, Premiere. Tanto que a gente viu o jogo do Flamengo ontem por essas circunstâncias, né? Mas ruim, na minha opinião, ruim. Não sei se vai vingar, não, cara. É igual a gente falava também no início do ano com relação à falta de jogos na quarta-feira à noite, né? Do Campeonato Carioca. Eles ficaram umas 2 ou 3 semanas sem exibir jogos ali do meio de semana e acabaram voltando atrás, viram que não tinha o menor sentido. Talvez. É um horário muito consolidado, né? Domingo, 4 da tarde. 4 horas é o horário nobre, né? Uma inovação que eles fizeram, se eu não me engano, de 2 anos pra cá, eu não lembro exatamente se foi em 2017, foi os jogos às 11 da manhã no domingo. Aí sim, é uma inovação legal, porque não tinha aquilo. Então, mas também gerou críticas no início. No primeiro momento eu fiquei com o pé atrás. Mas acho que já é mais críticas dos próprios atletas e dos clubes do que da torcida. Porque a torcida quer assistir futebol. Então naquele horário não tinha, pra ela é mais um horário com futebol, né? Então eu acho que é mais positivo do que negativo essa inclusão do futebol. O que acontece às vezes é que tem jogos muito ruins, né? Eu vi Bahia e Chapecoense semana passada e, putz, 11 da manhã um jogo daquele é triste. Já acordando um domingão com um jogo desse é complicado. Bom, falando agora do Fluminense, o tricolor carioca venceu no final de semana, venceu a equipe do Internacional, a equipe em reserva do Internacional, né? Mas é um caso parecido com... Mas é reserva. É um caso parecido com... Não tanto. Guardada as proporções, é um caso parecido com o Flamengo. A equipe em reserva do Inter tinha Sobis, tinha... Wellington Silva, Trellis. Depois entrou o Alessandro. Donato. E você falou de Sobis, teve uma coisa interessante no jogo, que foi quando ele foi bater o escanteio, né? Ele pegou o escudo lá do Fluminense, aí a torcida deu uma chiada, depois ele foi lá e pegou. Eu tava ali bem. Eu fui repórter de jogo repórter de rádio nesse jogo, eu tava ali bem atrás e eu vi exatamente na hora. Eu fiquei até acompanhando a ida. Só que tem uma coisa que talvez a câmera não tenha mostrado. A torcida do Fluminense que estava ali perto estava xingando muito ele, vaiando, xingando, enfim. Antes dele fazer a cobrança. Quando ele mexeu no escudo, que ele dobrou o escudo, a torcida fez mais ainda, xingou mais ainda. Depois que ele foi lá e desdobrou, que é aí que acho que a torcida entendeu a intenção dele e aplaudiu. Mas até então a torcida estava provocando, xingando ele, sem a menor necessidade, sem ele ter feito nada. Sim. E ele é um jogador que é até querido pela torcida, mas tem essa implicância de ter saído do time, ido para outro, aí tem sempre um espela-saco que ficam vaiando, mas no geral ele é um jogador querido pela torcida do Fluminense, sim. Pô, foi muito boa a partida do Fluminense, o time... Aquele que a gente tá falando do Botafogo. O Botafogo não criava, mas não conseguia finalizar. Tinha posse de bola, mas não conseguia finalizar nem criar. Né? O Fluminense criava e perdia gols. Nesse jogo não, criou, ainda perdeu muitos gols, mas conseguiu fazer 2 gols e ficar tranquilo na partida. No final tomou um susto ali, tomou um gol, o Inter ensaiou uma pressão final, mas acabou não indo muito adiante. E no geral, o Fluminense muito bem, os destaques individuais também para alguns jogadores, o Ganso muito bem, o Ione Gonzalez muito bem, o Johnny. O Igor Julião muito bem na lateral, vai dar uma dor de cabeça pro Fernando Diniz agora. Tá jogando bem o Igor Julião, hein? Pra quem vai ser titular ele é o Gilberto. O Pedro sempre muito bem, o Marcos Paulo muito bem. Enfim, o time, no geral, funcionando. E Muriel? Muriel falhou mais uma vez. Muriel falhou no gol do Inter, mas ainda assim ele é melhor que os outros dois do elenco. O Pedro deu um passe de calcanhar dentro da área no segundo tempo pro Marcos Paulo fazer o gol. Eu não lembro se agora já estava 1x0 ou se estava... se já estava... Eu acho que estava 0x0. 0x0 ou 1x0. 2x0 eu sei que não estava. Acho que estava 0x0. Não, eu acho que estava 1x0 e foi a chance que ele perdeu de fazer o segundo, que eu me lembro. Que foi um passe magistral dentro da área de calcanhar. Ele matou a defesa do Inter com aquele passe, o Marcos Paulo isolou, chutou por cima. Agora, o Nenê entrou mal. A gente está elogiando aqui, eu elogiando o Fluminense, que no geral jogou bem e destaques individuais muito bons.
Mas o Nenê entrou mal. Quando entrou, aquele jogo do Nenê de ficar protegendo bola, esperando falta, ele acabou dando uma esfriada no Fluminense no fim do jogo. O Wellington nem, apesar também de ter jogado pouco tempo, claro que vale dizer, tá um tempo parado. Não dá nem pra avaliar, porque não jogou fez muito também pouco grandes tempo. coisas. Mas o Nenê não é a primeira vez e não entrou tão bem nessa partida. Ficou aquele jogo dele de sempre, de esperar uma falta pra poder cobrar na área e acabou É pouco pra ele. não né? conseguindo. E o Ayrton também, quando entrou, a torcida chiou um pouco, vaiou, porque o Alan tava bem no jogo. Enfim, o Fluminense no geral, bom conjunto e tá resolvendo aos poucos esse grande problema que o time tinha, que era de não conseguir fazer gols, de criar e não conseguir fazer gols. Agora tá criando e fazendo gols. Bom, a gente vai falar também do mercado do Fluminense que se refere a contratações, né? Falou do Botafogo, falou do Flamengo, não falou muito do Vasco porque não tinha muita coisa de contratação e tal. Mas o Fluminense está tentando a contratação do Lucão, centroavante, e do Fabiano que estava no Palmeiras, tá no Palmeiras. O Lucão foi bem na Série B pelo Goiás, né? Jogou bem. Foi vice-artilheiro da Série B. Aqui, marcou 21 gols em 47 jogos. Uma boa média. Vice-artilheiro da Série B. Talvez seja uma boa peça para compor elenco ali, um bom reserva pro Pedro. E talvez o Fluminense perca o Ione Gonzalez, né? O Corinthians está sondando. Pra esse ano já? Ainda? O Corinthians Mas tá ele não tem demais, 7 né? jogos ainda, o Ione Gonzalez? Não sei. Acho que sim. Mas o Corinthians está sondando. Eu não lembro exatamente se ele já tem 7 jogos, mas o Corinthians está O Ione sondando. Gonzalez cresceu muito nos Sim. últimos jogos. E ele não tem empresário, o Ione Gonzalez. É um caso raro. Pois é. E o contrato dele com o Fluminense está vencendo. Então o Corinthians está em cima ali porque tá. O Corinthians está sondando. A bola tá situação quicando, dele, né? a bola tá quicando. Tá vendo que tem uma... E justamente no melhor momento dele pelo Fluminense. Né? O melhor momento dele talvez tenha sido no Campeonato Carioca, mas o nível é muito abaixo. Agora no Brasileiro ele está conseguindo jogar talvez no mesmo nível do Carioca, só que com jogos mais difíceis. E na Sul-Americana também, ele vem jogando muito bem. No melhor momento dele pelo Fluminense, na minha opinião, o Corinthians pode tirá-lo do Fluminense. O Fluminense também, a gente falou do Lucão, tá também tentando a contratação do lateral direito Fabiano, que defendeu o Internacional. Só tá aí é íntimo dele, chama de Fabinho. Defendeu o Internacional no passado, mas tá no Palmeiras e não tá tendo chance nenhuma com o Filipão, porque o time do Palmeiras é Não, tem titular, 500 jogadores no elenco do Palmeiras. E que mesmo assim o time não consegue jogar nada. Joga também. feio pra caramba. Mas enfim, o nosso glorioso Fabiano, não Fabinho, não tá tendo lá muitas oportunidades, aí tá sendo Talvez sondado pelo Fluminense. esse já não sei se é um bom caso pra vir. A não ser que venha assim, como o Fluminense tem feito contratações sem pagar nada, empréstimo, aquela coisa sem gastar. Aí se for uma dessas, beleza, vem pra compor o elenco. Mas não sei se é um bom momento trazer um lateral direito agora que o Igor Julião tá jogando bem, que tem o Gilberto. E talvez a terceira opção poderia ser um menino da base ali pra compor o elenco. Se for pra gastar, melhor investir em outras áreas do time, outros setores do time. Bom, vamos falar, pra gente encerrar o acréscimo, vamos falar do América, né? O nosso glorioso América, que venceu a Série B. O primeiro turno, né? Primeiro turno. Taça Santos Dumont, Série B1 do Carioca, porque Nossa Senhora. o Campeonato Carioca da Módulo segunda verde. divisão, ele é dividido em... É a Série B1. A Série C, o que seria a Série C, eles chamam de Série B2. E talvez a Série D seja a Série C, entende? É mais ou menos isso. Então é a Série B1, que é a segunda divisão aí que você tá vendo. do Campeonato Carioca. Taça Santos Dumont, a América foi campeão ao vencer o Bom Sucesso. É um clássico aí do... Mas aí agora o América se garante aonde? Não, agora ele vai disputar Na Libertadores. a reta final. É igual o Carioca, mesmo formato do Carioca, quando o time ganha o primeiro turno, Mas ele o se Carioca classifica é confuso pro... também, então Também é confuso. Não tem nada garantido de que o América vai disputar a primeira divisão do ano que vem. Ganhou um Ou turno. nem o quadrangular do ano que vem. Ele ganhou um turno. Agora vem o segundo turno, que é a Taça Corcovado. O pior é que quem ganha... Já até começou, não. Quem ganha... Não, desculpa, acho que não começou ainda não. Quem ganha ainda vai pra aquele grupo bizarro do Campeonato Carioca, que é o tal do grupo X, fica lá esperando. Às vezes o time ganha e nem chega a jogar contra os grandes, fica ali. É uma bagunça. Tem o alfabeto inteiro aí de módulos pro time passar até chegar o Mas parabéns ao Campeonato América aí, De né? qualquer forma De qualquer forma, Uma parabéns, mequinha, né? Sei lá, é parabéns. título, né? Mostra alguma recuperação do time ali, do clube e do time em É a campo. lamentação do nosso querido Rafael Marques, né? Que torce pro Bom Sucesso. Mas é legal ver o Bom Sucesso também disputando uma final de novo. Um time que já tá numa draga há muito tempo. Só de chegar numa final de turno ali já é também um sinal de recuperação. O Rafael Henrique Fernandes falou do Rafael Marques, tem entrevista com ele no programa Mesa Viva do Diário do Rio. Você pode acompanhar no canal do Diário do Rio no Muito YouTube. boa a entrevista. Apresentador e comentarista das rádios Globo e CBN, uma grande voz aí, né? Do Que rádio esses carioca. meninos fizeram, muito boa a entrevista. Torcedor do Bom Sucesso, né? E deve estar triste uma hora dessas. É isso? Podemos isso. encerrar o programa de hoje? Sim. Rafael, quer falar alguma coisa? Não, tá tudo Final de semana foi legal? Final de semana foi legal, e a gente sabe que foi legal. Tem time grande em Niterói? Niterói? Disputando a Série B1, Série B2.
Tem Não. algum time? Não Tem tem. não, né? Tem Tem não. não. Niterói, eu não entendi, tá bom, mas... Tudo bem, e aí? Eu não fui em Niterói não, gente. Esse final de Não, semana, esse final de semana não. Bom, encerrando aqui mais um programa Acréscimos. Lembrando, você fica sempre por dentro de melhor conteúdo sobre Rio de Janeiro nas redes sociais e no site do Diário do Rio. Acesse. Acréscimos volta na semana que vem. Valeu, galera. Um abraço. Aquele abraço.